paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Como é bom a gente poder parar para meditar na palavra de Deus. E eu te convido a meditarmos hoje no livro de Daniel, capítulo 3, versículos 24 e 25, que dizem assim: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: Sim, rei, é verdade. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há nada de lesão neles, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos Deuses. Essa passagem é muito conhecida, muito falada, muito meditada, né? E é uma passagem que eu não canso de meditar, que eu não canso de ouvir, que eu não canso de falar, porque a gente vê aqui um dos muitos milagres de Deus, né? A gente vê aqui um pouquinho do tamanho do Deus que a gente serve, um Deus que se preocupa, um Deus que tem poder para livrar, um Deus que está atento àqueles que são fiéis a Ele, um Deus que tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Então é uma história que enche o nosso coração de alegria. E o que eu quero destacar com você nessa mensagem, nesse breve momento de meditação que nós vamos ter, é a única coisa que foi queimada, a única coisa que foi destruída por esse fogo, nessa passagem aqui. A gente vê que eles saíram ilesos, né? A Bíblia diz que eles não tinham nem cheiro de fumaça, nem os fios dos cabelos deles foram chamuscados sequer pelo fogo, mas a Bíblia nos conta que as cordas foram destruídas, que aquilo que estava prendendo eles, aquilo que estava amarrando eles, isso sim foi destruído. Olha o poder cirúrgico, né, do nosso Deus, de permitir que o fogo cortasse as cordas que os amarravam, que os prendiam, mas não tocou, nem chamuscou, não fez nenhum tipo de lesão, de dano na pele deles. Então, isso mostra pra gente que quando a gente passa por momentos de luta, quando a gente passa por momentos de dificuldade, e nós estamos em Deus, e nós somos fiéis ao Senhor, a única coisa que é destruída, a única coisa que sai prejudicada dessa luta é aquilo que nos amarra, é aquilo que nos prende, porque eles continuaram livres. Eles continuaram, eles foram salvos, né? Eles foram guardados por Deus, mas as cordas não. As cordas que os prendiam, aquilo que estava amarrando eles, aquilo foi destruído. E na nossa vida, com certeza, não é diferente. Não apenas as cordas físicas, né? As amarras ali que estavam prendendo eles, atando eles, não apenas essas cordas físicas foram destruídas, mas também a situação que eles viviam, né? Eles estavam sendo obrigados a adorar aquela imagem que o rei havia feito, eles estavam sendo obrigados a se prostrar, e aquela circunstância, né, que também estava trazendo ali problema para eles, que estava trazendo preocupação para eles, aquela situação também foi mudada, porque a Bíblia nos conta nos versículos posteriores aos que nós lemos, que quando o rei viu, né, tamanho milagre, tamanho livramento, mandou que eles fossem tirados de lá de dentro, e o rei ainda os honrou, o rei colocou eles ainda em posições ainda melhores, o rei reconheceu que o Deus que eles servem é o Deus verdadeiro, o rei ainda honrou o nome do Senhor. Então não apenas as cordas físicas foram destruídas, mas toda aquela situação que eles viviam, né, todo aquele problema, toda aquela perseguição, toda aquela dificuldade que eles estavam vivendo, também foi mudada, foi transformada, foi destruída através desse livramento que o Senhor trouxe para a vida deles. E na nossa vida a gente precisa crer que não é diferente, que as lutas, as provações que o Senhor permite que a gente passe, elas não são para nos destruir, elas não são para nos matar, elas são para destruir, para matar justamente aquilo que está nos prendendo, justamente aquela situação que está trazendo dor, que está trazendo problemas, que está trazendo preocupações, que estão trazendo dificuldades. O Senhor tem poder para transformar essa situação, e às vezes Ele permite que a gente passe por lutas, assim como Ele permitiu que esses jovens entrassem na fornalha, mas eles não foram destruídos, mas eles foram guardados, eles foram protegidos, e a única coisa que foi destruída eram as cordas que os atavam, era o problema que estava causando
era essa situação que eles estavam vivendo. Então, eu declaro que na nossa vida não vai ser diferente, que os problemas que se levantam não são para nos destruir, não vão nos destruir. É sim uma oportunidade, é sim um momento, é sim um mover para que o Senhor transforme em bênçãos, para que o Senhor transforme toda essa situação que às vezes nos amarra, que às vezes nos impede de romper, de vencer, de avançar, né? É uma oportunidade para o Senhor transformar as situações que nós vivemos. E que o Senhor continue falando no seu coração, ministrando na sua vida, em nome de Jesus.